Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tudo bem? Luiz Carlos Júnior, terapeuta nutricional, funcional integrativo. Esse é um canal chamado de Universo da Nutrição Funcional Integrativa, onde você pergunta e eu respondo, ok? No vídeo passado, eu acabei respondendo, com muito prazer e muita honra, 3 perguntas. E nesse vídeo eu disse que eu iria desenvolver outras perguntas, 2, sobre soja e sobre suplementação na terceira idade, importantíssimo. Só que não. Eu resolvi, depois de pensar e refletir, continuar falando sobre transgênicos, peço a compreensão de todos, e sobre uma ressalva na compulsão ao doce, na compulsão alimentar relacionada com a movimentação corporal, com o treino físico, com a atividade física. Ok? Tá legal? Na quinta-feira eu abordo a suplementação na terceira idade na soja. Aguardando novas perguntas que estão chegando, mas principalmente no meu zap particular. Tudo bem? Espero que todo mundo compartilhe, dê o like ou dislike, explique por que está dando dislike, é um direito. Como é um dever meu de ler e de me aprimorar cada vez mais. E se inscreva e acione o sininho. E escreva, pergunte. Então vamos lá. Eu acho que faltou um pouco eu falar do passado. Como assim? Da nossa vovó, do nosso vovô, bisavó, tataravó, ou seja, de 100 anos a 150 anos, a 80 anos, na década de 30 para cá, onde a gente tinha uma gama de alimentos, ditos alimentos industrializados bem menores, com menor teor de adições, com menor teor de adulterações, sem processo de transgenia dentro da genética alimentar do organismo modificado geneticamente. E aí é onde eu quero chegar. O tempo e os fatos comprovam, e os estudos. Antigamente, nós tínhamos, é claro que um ar mais puro, uma água mais pura, não tínhamos tanto excesso de agrotoxicidade, metais poluentes, fertilizantes e herbicidas e pesticidas no solo. É claro que a gente tinha um alimento mais alimento, é claro que a gente tinha um menor volume de estresse mental, emocional, social, alimentar, é claro, mas também a gente tinha menor quantidade de produtos ditos alimentares industrializados com suas adições. E a gente tinha a ausência dos transgênicos, menor carga de agrotoxicidade. Aonde eu quero chegar? Antigamente, em comparação a hoje, estatística, bota no Google, né? O Google às vezes é o médico da pessoa, o psicólogo, o nutricionista, é um fato, bota no Google. Antigamente a gente tinha um menor teor de obesidade, de esteatose, cara. Muita gente está com esteatose. Entenda a esteatose como uma gordura, aumenta a gordura interna, que pode ser no fígado, mas também pode ser no pâncreas, no baço, no intestino, no coração, etc. A gente, maior quantidade de pessoas com resistência insulínica, pré-diabéticas, já diabetes mellitus tipo 2, com sobrepeso, com muita gordura localizada, com problemas ósseos, problemas articulares, problemas nas cartilagens, entendeu? Problemas, por exemplo, de fibromialgia, disfunção mitocondrial de montão, disbiose, alteração da flora intestinal, processos alergênicos, processos inflamatórios, processos estressivos. Em comparação a hoje, há 100 anos, na década de 30 para cá, bem menos. Hoje, subiu assustadoramente. Aí a pessoa fala, pela evolução alimentar, evolução, sim, houve uma evolução tecnológica, houve uma evolução total. Porém, vamos falar dos transgênicos e das adições e da agrotoxicidade e dos poluentes. Os transgênicos vieram para quê? Alguém se lembra? Para reduzir a agrotoxicidade. E hoje? Hoje você tem transgênico, sem biodiversidade, com leitura anômala, sendo um xenobiótico, uma substância estranha, que não toca direito a campanha da célula, porque a célula, vídeo passado, gosta de pureza, ou de um grau de pureza adequado. O que não tem pureza adequada
não entra, sobra, o que sobra gera transtornos gastrointestinais, tipo alterações de flora, processos alergênicos, inflamação, estresse e assim vai. Então, aonde eu quero chegar? Hoje, a saúde gastrointestinal está bem pior do que ontem, no passado. Hoje, nós temos um quadro de gastrite intestinal repleto de N fatores de alteração. Por exemplo, eu que atendo, eu fiquei assustado semana passada com a escala de Bristol de uma pessoa, adulto, 38 anos. É uma oscilação na escala de Bristol fecal que você fica assustador. Aí quando você vai para o perfil alimentar, você entende. Ele vive com pratos e com preparações altamente agressivas sem nenhum combatente, ou seja, ele está muito afastado da nutrição inteligente, da inteligência nutricional. Aonde eu quero chegar? O transgênico, a agrotoxicidade é uma realidade? É um fato. Veio para ficar? Veio. Que antes era para um intuito, mas na verdade sempre foi para aumentar o índice de produtividade, aumentar o volume, para atender a demanda populacional, tudo bem, mas principalmente para atender a demanda do lucro. E além disso, gerou N adições para ajudar ainda mais a compor uma gama enorme de diversidade de produtos. Tanto que, por exemplo, olha o vídeo passado, você tem 58 tipos de açúcares dentro de um supermercado, 58 tipos de nome de açúcar, que às vezes você acha que não tem açúcar, é açúcar. Então você está cada vez mais se oxidando, cada vez mais se glicando, cada vez mais se inflamando. Mas isso é uma realidade. Aonde eu quero chegar? Não o transgênico, não. Entra no supermercado, é uma realidade, 70% dele vai ser transgênico, e com adições, e com aditivos, e com agentes pró-inflamatórios. Então o que eu tenho que fazer? Inteligência nutricional. Me pergunta como. Nutrição inteligente me pergunta como. Saber adquirir, saber selecionar, saber preparar, saber combinar, saber distribuir, saber gerar rotatividade disso tudo, saber trabalhar na sazonalidade, na safra e na entre safra, saber trabalhar com os produtos da sua região. Isso tudo já ajuda para eu ter um prato que eu tenho o agressor, mas também eu tenho o combatente. Então eu crio o quê? Uma homeostasia, um equilíbrio. E assim eu potencializo a minha carga genética, eu potencializo a minha expressão genética, que nada mais é do que a expressão dos genes, que nada mais é do que a epigenética, relacionada à qualidade do estilo de vida que eu tenho. Então, aonde eu quero chegar? Tudo bem, se você come transgênico, teoricamente você está comendo um agressor, um acidificante, um adulterado, uma substância estranha, um xenobiótico, um inflamatório, um glicante. Mas também tudo vai depender da dose, de como você combina, de como você distribui, daquilo que eu falei da nutrição inteligente, da inteligência nutricional. Então pergunte, para que você possa ter uma expressão gênica, de genes, uma epigenética adequada, interagindo-se com um estilo de vida adequado. O seu estilo de vida dita até que ponto você vai positivamente ou negativamente na sua carga genética, até que ponto você vai despertar os alelos da saúde e vai silenciar os alelos das doenças, mesmo com o transgênico, mesmo com o agrotóxico, mesmo com as adições, mesmo com os antes. Tudo é uma inteligência nutricional. Então, eu achei importante frisar isso para vocês. Esse comparativo com hoje e com o passado. Sabendo que tudo também não era só o alimento, era o ar, a qualidade bem melhor, como já foi dito, a água, o ambiente, o solo, ok? Agora vamos falar sobre compulsão ao doce, que é o caso da Paty, querida Paty, a compulsão alimentar. E aí eu queria ressaltar o quê? O movimento corporal, eu gosto de usar esse termo, essa terminologia, principalmente devido ao yoga, mas também que é a instrução física, que é o treino físico, que é o exercício físico, que é a atividade física. Então vamos lá. O movimento corporal ajuda muito uma pessoa com obesidade, com sobrepeso, pré-diabetes, diabetes, com resistência insulínica, com dislipidemia, com doença cardiovascular, que tem a compulsão do doce ou com problemas
mentais de desordem neuropsiquiátrica, seja ansiedade, seja depressão, seja irritabilidade, seja distúrbio do humor, seja síndrome do pânico, seja esquizofrenia e até mesmo doenças degenerativas, porque ele potencializa a liberação e o aumento da expressão de um fator preponderante para você ter uma gama de volume de atitude de neurotransmissores como sero e dopa, serotonina e dopamina. BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Fator neurotrófico derivado do cérebro. Muito importante para aumentar a capacidade de renovação e regeneração dos neurônios. Muito importante para controlar a velocidade de apoptose neuronal, ou seja, a morte programada do neurônio, diminuir o ritmo dessa morte. Muito importante para manter a neuroplasticidade neuronal, ou seja, otimiza o impulso nervoso, otimiza as sinapses, tanto na fenda pré-sináptica quanto na fenda pós-sináptica, e estimula a formatação de serotonina, dopamina, melatonina, GABA e modula bem o teor de glutamatérgico, glutamato, que é o hormônio excitatório que pode gerar muita ansiedade, muita irritabilidade. Porque o GABA é aquele que gera relaxamento, o sero é aquele que gera o prazer, né? O desejo concretizado. E o dopa é o do foco do dinamismo, da concentração. Muito importante. Outro fator importante, que o exercício físico, a movimentação corporal gradualmente elevada ou aumentada de acordo com o monitoramento de um instrutor físico, ok? É a irisina, que ela é liberada durante o exercício e tem uma atuação durante e pós-exercício, principalmente na saúde mental, perante o aumento da sero, o aumento da dopa e o aumento dos seus efeitos qualitativos, ok? Da mesma forma, esse aumento gradual da movimentação corporal faz com que você tenha um aumento de quê? Das endorfinas, principalmente a beta-endorfina. E a beta-endorfina, bicho, ela vai atuar na saúde mental. Tudo bem, ela, oncologicamente falando, ela é antitumoral, muito bem utilizada no tratamento de alguns tipos de cânceres. Mas, a nível de saúde mental, ela é sensacional para euforia. Não é aquela euforia, não, é a euforia qualitativa, alegria, prazer, desejo, aquele humor qualitativo, nada excessivo, ok? Então era isso que eu queria ressaltar na movimentação corporal mediante a compulsão do doce, a liberação e estímulo e a produção desses fatores. Então, eu dou um recado. Para mim, para você, para todos, para mim, na minha idade, para todo mundo, seja jovem, seja adulto, seja entrando na terceira idade, na quarta idade. Atividade física, movimentação corporal, em casa, fora de casa, monitorada, qualificada, é essencial para uma saúde mental, cardiovascular, imunológica, muscular e óssea. Eu atendendo pessoas da terceira idade, da quarta idade, e atendendo pessoas há 30 anos que eu tenho contato, que hoje estão na terceira idade, eu vejo o quanto eu ajudei essas pessoas, mais ajudei do que atrapalhei, a atingir a terceira idade, a quarta idade, com saúde mental, saúde muscular, saúde óssea. Essencial. E para isso, alimentação, sim, mas também qualidade mental, emocional e movimentação corporal e sono, hidratação. Ou seja, é uma teia interligada, entendeu? E dentro, e fique sabendo, é bom eu falar dessas 4 pessoas que eu acompanho até hoje, não cobrando, já amigas, entendeu? São nutricionistas na prática, porque eu falo para todo mundo que eu sou nutricionista teórico, porque a prática, quem pratica é quem está fazendo, entendeu? E eu vejo que um terapeuta nutricional nutri, ele tem que sacar, assim, eu falo para os alunos, de cozinha. Não estou falando que ele tem que cozinhar, mas ele tem que ter vamos dizer assim, a noção da técnica culinária, sim, da técnica dietética, na prática, sim, porque aí ajuda muito mais a pessoa que irá fazer o programa. Então hoje eu vejo essas pessoas muito bem, obrigado. E mesmo assim comendo transgênico, comendo agrotóxico. Não é toda hora que elas conseguem comprar orgânico, e orgânico de realidade, ativo.
E mesmo assim, mas por quê? Porque elas são craques hoje, depois de um tempo, no que eu sempre vou falar para vocês: inteligência nutricional, nutrição inteligente, chip da nutrição funcional dentro da ciência funcional. Muito obrigado a todos, fiquem sempre com Deus. Por favor, like ou dislike, se der o dislike, ok, mas explique o porquê para eu melhorar. Se inscreva, acione o sininho, eu gosto de fazer assim, bonitinho, acione o sininho e compartilhe. Por favor, vamos fazer esse canal crescer, para quem sabe começar a fazer lives ao vivo, com o chat participando, o chat subindo na bancada, trocando, entendeu? Desde que não seja tipo a live que eu tive hoje, que eu estudei, juro que eu fiquei, ninguém vai acreditar, mas eu fiquei calado, só levantei o dedinho, desci um comentário e todo mundo, valeu, Luiz. Alguém tinha que ter um bom senso. Não estou dizendo que sou eu o bambam, mas eu estou dizendo o seguinte: dá EPA ou não dá EPA, dá DH, dá os dois, bicho. Dá os dois de acordo com a pessoa, maior EPA ou maior DH ou igual. Na hora você vê com o perfil do status que a pessoa vai apresentar, sinais, sintomas bioquímicos, alimentar, mental, emocional e energético, numa matriz funcional. Acabou. Vendo basicamente o que? O nível da saúde gastrointestinal, da saúde imunológica, da saúde mental, da saúde mitocondrial, da saúde de biotransformação, detoxificação. Aí todo mundo ficou assim. Aí eu posso chegar, a média não é 1 grama de IPA e 1 grama de DH, dá 2 gramas, mano. Ou seja, dá 5 cápsulas de 500 miligramas de ambos, de EPA e DH juntos. Acaba dando o quê? O que é necessário. 1 grama de EPA, 1 grama de DH, acabou o problema. E às vezes a pessoa não é tão inflamatória, mas necessita de uma melhor ajuda cardiovascular, mental, aumenta a DH e diminui a EPA. Às vezes a pessoa é mais inflamatória e precisa de uma ação aguda, aumenta mais EPA e diminui o DH. Às vezes pode dar igual, 1:1, ou às vezes dá 2:1, ou às vezes dá 1:2, depende. Mas eu coloquei assim mesmo. Aí quando eu coloquei assim, todo mundo, os médicos, aí o médico que para mim é meu mestre, o húngaro, ele falou, Gustav, ele falou, Luiz, ele fala muito bem português, show de bola, é isso mesmo. Encontrar o sinergismo da administração e da dose, exatamente. Sinérgicas. Quanto mais eu tiver ferramentas, menos dose eu tenho que dar, porque eu não estou trabalhando o lado da dose, eu estou trabalhando, ou seja, o sinergismo entre os elementos. EPA, 2 gramas. Não, dá 1 grama de EPA e dá 1 grama de DH. Ou dá 1,2 de EPA e 800 de DH, ou inverte. Mas que se cria o sinergismo com a alimentação entrando do lado, ainda por cima com ômega da alimentação, a base peixes não bioacumuladores. O que é isso? Me pergunta. Com vitamina C, com vitamina E, com vitamina D, com zinco, com magnésio, com coenzima Q10, tudo na alimentação, ok? Então, é isso. Aí a galera parou, ficou assim e tudo ficou normal. Porque tudo é conforme a gente também explana, a gente também explica. Então, tudo que eu falei agora, para fechar, é a parte de suplementação, relacionada à suplementação para todos e para a terceira idade, aonde eu não vou ficar falando sobre certos suplementos, eu vou ficar falando sobre a suplementação numa visão geral. A partir desse fato, quem quiser saber especificidade sobre cada nutriente, me pergunte, ok? Tudo de bom para vocês, muito obrigado, fiquem com Deus e fiquem sempre bem. Obrigado.